Nano é uma empresa do universo CUF, do Grupo José de Melo, que se dedica à nanotecnologia. O que é uma nanopartícula? Para que servem os nanomateriais? Para responder a estas perguntas, fomos até Coimbra visitar uma fábrica única em Portugal. Química do século XXI, é assim que são vistos os nanomateriais e é assim que se posiciona a Inovnano na indústria do futuro. Mas que universo é este, o das nanopartículas? O nanomaterial é definido pelo seu tamanho de partícula. Vocês veem os grãos de areia. Têm aqueles grãozinhos ao tamanho da partícula do grão de areia. O nanomaterial também tem esses grãozinhos, mas muito mais pequenos. São da ordem dos nanómetros, 10 levantado a menos 9 metros. Muito, muito pequeninos. Mais fininhos que um cabelo, mais pequeninos que uma bactéria. Os grãozinhos são desse tamanho. A empresa do Grupo CUF pode produzir vários compostos para diferentes indústrias. Estamos a fazer zircónia, que tem várias aplicações. Desde aplicações médicas para implantes médicos, implantes dentários, como cerâmica estrutural. A cerâmica estrutural não é aquela cerâmica que nós estamos habituados. Não é a cerâmica dos potes, da louça de casa, dos sanitários. É cerâmica que é concebida para aplicações exigentes. O nosso produto basicamente é pulverizado sobre componentes mecânicos ou elétricos que são sujeitos a altas temperaturas, portanto, e promovem o isolamento. Temos também o caso dos painéis fotovoltaicos, em que os nossos produtos são incluídos nas células fotovoltaicas. Mas qual é a vantagem dos nanomateriais face aos convencionais? Nós diminuímos o tamanho da partícula, alteram-se as propriedades de tal maneira que chegamos a ter um composto completamente novo, ou seja, propriedades completamente novas. As novas propriedades das nanopartículas permitem criar produtos inovadores, carros com pintura à prova de riscos, vidros à prova de bala. Para a Inovnano, a investigação e desenvolvimento é crucial e as universidades são parceiros indispensáveis. Nós temos projetos desde baterias de íons de lítio, temos compostos que estão em desenvolvimento para fazer cerâmicos translúcidos de elevada resistência, por exemplo, para fazer vidros à prova de bala. O nosso método dá para fazer uma variedade de compostos. A Inovnano nasceu em Aljustrel em 2013, ainda dentro da Sociedade de Explosivos Civis, uma empresa que pertencia à CUF. Um grupo de investigadores desenvolveu um método inovador para produzir nanopartículas, um método patenteado que possibilita a produção de nanomateriais à escala industrial. Há imensas formas de fazer nanomateriais. A nossa é uma delas, é diferente das outras. Ou seja, assim como existe um processo que se chama sol-gel, existe um processo que é a síntese por detonação. E esse é o nosso. Ao passo que, por exemplo, no método absolutamente normal, nós estamos a trabalhar às condições ambientes, portanto, temperatura ambiente, pressão ambiente. No método de detonação, não. Nós vamos para pressões extremamente altas, muito altas. Temos um processo de fabrico que, devido às suas características muito próprias, consegue conferir algumas propriedades para nós achamos que tem uma vantagem competitiva em relação aos nossos competidores no mercado. O produto final, como a zircónia, é um pó branco cujo processo de produção é mantido em segredo. Ninguém pode entrar nesta unidade em Coimbra, que é onde tudo se passa. A fábrica, única em Portugal, foi inaugurada em setembro pelo Presidente da República. O acesso ao interior do módulo é restrito, porque nós temos ali tecnologia que foi toda desenvolvida dentro de casa e que, de certa forma, está sujeita a algumas regras de propriedade intelectual que nós gostaríamos de preservar. Basicamente, o processo tem 4 fases essenciais. A primeira é a preparação das emulsões propriamente ditas. A segunda fase é uma fase de enchimento dos cartuchos e sensibilização dos mesmos. A terceira fase, a reação, que é o coração de todo o processo. 180 explosões por dia, audíveis no exterior da fábrica, dos quais resulta um pó que é recolhido e transportado para a chamada zona de tratamento, igualmente interdita a visitantes. Nesse setor, os pós são processados para satisfazer as necessidades específicas de cada cliente. O resultado serão os nossos nanopós, mas agregados de uma forma esférica. Isto confere 2 grandes vantagens, a nosso ver. Que é o fluxo do material para a aplicação em si, facilita o manuseamento. E segundo,
intrinsecamente torna-se um produto mais seguro, porque ao ser numa forma granulada, permite que seja perceptível a quando do manuseamento e elimina algumas das questões que existem hoje muito neste mercado dos nanomateriais, que é as pessoas estarem a manusear e a lidar com produtos que não são perceptíveis ao olho humano. As construtoras automóveis e de aviões, a indústria fotovoltaica e as centrais de cogeração são os principais mercados da I9Nano, mas o setor biomédico é promissor, embora com precauções. É um mercado que nós queremos estar, mas temos que entrar com cuidado porque, como eu disse, é o uso humano e, portanto, temos que dar um passo bem sólido antes de comprometermos os nossos produtos e os potenciais utilizadores. Estamos a iniciar uns projetos exatamente para iniciar estudos do impacto que os nanomateriais têm na saúde, uma vez que isso é uma área pouco conhecida. Apesar de haver alguns estudos, a maior parte deles são inconclusivos. Com um módulo em funcionamento, a fábrica está a produzir 1 tonelada por mês. A unidade pode expandir-se até 6 módulos. O próximo começa a ser construído em 2013. Queremos chegar às 4 toneladas por mês no próximo ano. Estamos a tomar uma série de ações para isso. Grandes ambições para uma empresa que nasceu no Alentejo, cresceu em Coimbra e quer operar à escala global. André Albuquerque, presidente executivo da I9Nano, é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Muito boa tarde. Olá, obrigada por nos ter recebido aqui em Coimbra, nas novas instalações da I9Nano. A I9Nano nasceu no seio do grupo CUF. Porquê esta diversificação e aposta na nanotecnologia? Bom, o Grupo CUF é um grupo que já tem uma tradição secular em diversos setores da indústria química e, portanto, tem acumulado competências e know-how em diferentes setores da atividade química. Já há algum tempo que havia o propósito de encontrar áreas de crescimento em outros setores em que esse know-how e essas competências pudessem ser utilizadas. E, portanto, a nanotecnologia surge como uma resposta a esse desafio de procura de uma diversificação relacionada, em que competências que nós tínhamos acumulado na produção de emulsões para uso como explosivos civis acabam por ser a base do nosso processo de síntese de nanomateriais que utilizamos aqui nesta unidade em Coimbra. Porque a I9Nano começou precisamente em Aljustrel, sim, não é? E com a descoberta de um novo processo de síntese deste tipo de partículas. Quer explicar-me como é que se deu a descoberta deste processo? Bom, no perímetro de negócios da CUF, nós tínhamos uma operação justamente de fabrico de explosivos civis, em que, para além de fabricarmos as ditas emulsões explosivas, tínhamos um controle e um conhecimento bastante profundo das reações em alta pressão. Porque no negócio dos explosivos civis, para além do fabrico das ditas emulsões, é preciso depois compreender exatamente como é que eles vão comportar, para onde é que se vão propagar as ondas de choque e outros aspectos como este. E, portanto, essa, no fundo, é a base que constitui a nossa tecnologia. É uma tecnologia única a nível mundial e, portanto, nós temos já um conjunto de patentes associadas ao processo de fabrico. É um processo que começou por ser estudado primeiro numa lógica conceptual, depois evoluiu para uma unidade piloto, que foi progredindo até que tivemos, então, a capacidade de tomar a decisão de investir numa unidade nova de raiz aqui no IPARC em Coimbra. Qual é a vantagem do vosso processo relativamente a outros que já existem? Bom, as vantagens do nosso processo manifestam-se de diferentes formas. Por um lado, é um processo que permite produzir nanomateriais em larga escala, o que é um aspecto relevante, sobretudo se tivermos em conta que muitos dos atuais processos produtivos apenas podem fazer pequenas quantidades, gramas por hora, e isso é manifestamente insuficiente para fazer face ao crescimento esperado da procura. Por outro lado, é um processo bastante flexível, significa que podemos produzir diferentes nanomateriais a partir de diferentes matérias-primas. É também um processo competitivo do ponto de vista de custo de produção, mas o fator que, porventura, será o mais distintivo é o facto de, fruto das características únicas em que ocorre a síntese, portanto, as altas pressões e altas temperaturas decorrentes da detonação cíclica de emulsões, resultarem também, em alguns casos, em materiais com características específicas que acabam depois por ser valorizados em determinado tipo de aplicações. Até onde é que a empresa pode crescer?
Bom, este é um projeto, de facto, de médio e longo prazo, em que, evidentemente, que tem milestones que pretendemos atingir, alguns mais cedo e outros, efetivamente, a maior ou longo prazo. As projeções que temos, em termos de vendas para esta infraestrutura aqui em Coimbra, para 2018, são cerca de 30 milhões de euros por ano, mas se pensarmos num cenário mais otimista e em que de facto nós possamos replicar este conceito que temos aqui, que pretendemos desenvolver em Coimbra, em outras geografias do globo, nós esperamos ter alguma coisa muito superior, poderá andar em torno dos 150 milhões de euros por ano, correspondente a mais ou menos 1% da cota de mercado, do mercado dos nanomateriais nessa altura. Esperamos a mais longo prazo efetivamente poder vir a evoluir ainda para um número mais ambicioso, será um número em torno dos 2% de cota de mercado dos nanomateriais. A nível mundial. A nível mundial, o que representaria já a 10 anos de distância, portanto em 2022 representaria qualquer coisa como 500 milhões de euros por ano. Portanto, o vosso mercado é o mundo. O nosso mercado é o mundo, efetivamente. E aquilo que produzem neste momento é tudo para exportação, para clientes internacionais? Sim, neste momento tudo o que expedimos ainda desta unidade até agora teve por destino o mercado externo e isto tem a ver com vários aspectos. Por um lado, os nanomateriais e, sobretudo, aqueles produtos em que nós nos focamos são produtos de elevado valor acrescentado, são produtos onde o transporte, evidentemente, que representa um pequeno custo e que se for evitável, melhorará a criação de valor do negócio, mas não é um fator determinante. Por outro lado, do ponto de vista das empresas clientes, elas estão dispersas pelo mundo inteiro e, portanto, não havendo aqui barreiras logísticas significativas, neste momento pretendemos alavancar a partir desta base o abastecimento desses mercados, considerando, evidentemente, as ditas oportunidades de nos localizarmos também em outras geografias no futuro, caso do ponto de vista da procura isso assim o justifique. Em que geografias? Portanto, o que me está a dizer é que ponderam construir fábricas como esta noutros países. Bom, e seria para quando e aonde? O para quando, enfim, nós apontamos essas oportunidades como alguma coisa que poderá começar a tomar corpo num horizonte de 3 anos de distância, sendo que, evidentemente, há aqui algum fator de imprevisibilidade que decorre da velocidade com que ocorrer a penetração dos nossos produtos no mercado. De qualquer forma, nós hoje já temos uma pequena presença ao nível do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos seriam um dos mercados ou uma das localizações onde nós, a breve prazo, vemos como uma oportunidade ou como sendo de interesse vir a dispor de uma infraestrutura produtiva e, se pensarmos em outras geografias europeias, a Alemanha, pela sua dimensão, é um mercado muito atrativo e depois, evidentemente, há outros mercados no continente asiático que também estão em grande crescimento e onde, eventualmente, poderia ter sentido a localização dessas infraestruturas. Quais são as previsões de crescimento deste mercado a nível mundial? Bom, o crescimento da procura mundial de nanomateriais, historicamente, tem andado na casa dos 20% a 30% ao ano. E espera-se que se venha a manter essa cadência até para os próximos 10 anos. Portanto, atualmente a procura mundial de nanomateriais representa 2 mil milhões de euros e em 2022 deverá cifrar-se em cerca de 25 mil milhões. Portanto, um crescimento bastante impressionante e que tem a ver com, por um lado, a multiplicidade de aplicações que os nanomateriais podem ter e com, por outro lado, o papel muito relevante a nível socioeconómico que a utilização de nanomateriais poderá ter em áreas tão relevantes como sejam a medicina, designadamente no tratamento contra o cancro, na produção e armazenamento das energias renováveis e no próprio tratamento de águas, que são, no fundo, os 3 pilares que hoje em dia são muitas vezes apontados como aquelas áreas onde a humanidade tem que se reinventar para garantir a sua sustentabilidade. É evidente que o potencial da nanotecnologia vai muito para lá destas áreas, eu apenas as estou a referir como áreas emblemáticas e, inclusivamente, nós próprios também produzimos produtos para outras áreas fora destas áreas. Do ponto de vista de crescimento, a área que mais irá crescer será justamente a da saúde, não só por causa da questão do tratamento, da terapia, do diagnóstico e terapia do cancro, mas também toda a componente
nomeadamente da biomédica, as próteses e a medicina dentária. A população cada vez envelhece mais e, portanto, há maior procura por este tipo de produtos, e aquele que crescerá mais em percentagem, portanto, não será o maior em valor absoluto, mas crescerá mais em percentagem, é o setor da eletrónica e das energias renováveis. Portanto, são setores para onde a Inove Nano já produz, não é? Sim. São áreas onde a Inove Nano já tem alguns produtos e onde esperamos, a breve prazo, vir a dispor de um portfólio de produtos mais alargado. E novos setores? E novos setores também. Neste momento, dentro destas áreas que eu referi, começando pelas energias renováveis, nós já dispomos de materiais para os painéis fotovoltaicos. Temos também um material para um setor mais emergente, portanto, com uma dimensão de mercado ainda de menor relevância, mas com potencial de crescimento grande, que é o das fuel cells, ou pilhas de combustível, portanto, a chamada economia do hidrogênio. E também temos desenvolvimentos importantes na área das baterias de íons de lítio, onde temos um projeto a decorrer com uma universidade norte-americana. Aliás, tem várias parcerias, não é, com o meio académico. Isso é fundamental. A Inove Nano é, por natureza, uma empresa que depende da inovação e desenvolvimento. Sim, é de facto algo que nós consideramos crítico, não só para a Inove Nano em particular, mas eu diria para a generalidade dos atores que hoje em dia participam nesta indústria. Nós, de facto, temos várias parcerias, não só em Portugal como no estrangeiro. Em Portugal trabalhamos com a generalidade dos centros científicos e universidades de referência. Temos também parcerias em Espanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Para nós é bastante importante porque nos permite conjugar o conhecimento específico que temos ao nível do processo produtivo e do domínio das reações à alta pressão com competências ao nível das aplicações, que pela diversidade das aplicações que os nanomateriais podem ter, é difícil de conjugar dentro de casa. Em simultâneo, para as instituições científicas, é um desafio que permite a adequação do conhecimento a situações práticas de uma realidade industrial e, por outro lado, também traz o incentivo de trazer novos materiais ou materiais sintetizados por um método inovador com características próprias e cuja compreensão constitui também em si um desafio interessante. Portugal tem bons recursos na área científica neste momento que devem ser aproveitados? Eu penso que Portugal tem ótimos recursos na área científica. Há algumas áreas, inclusivamente, em que temos credenciais a nível mundial, eu diria no top 5, e nós temos, sobretudo, uma grande quantidade de jovens interessados em seguir carreiras na área do desenvolvimento tecnológico e para os quais temos que criar oportunidades em termos de empregabilidade. E, portanto, penso que do ponto de vista da oferta, de facto, Portugal tem condições para termos colaboradores com as competências necessárias. Acho que temos que pensar, pelo contrário, o que é que podemos fazer por estes jovens para, de facto, lhes dar oportunidades no nosso país e eles não tenham que seguir todos a via da imigração. Não foi por acaso que a Inove Nano veio aqui para Coimbra? Não é? Portanto, está aqui perto de várias universidades. Não, efetivamente a questão da proximidade dos centros de saber foi determinante na seleção da localização. Nós aqui temos comunidades científicas relevantes, desde a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro. Não estamos longe das universidades do Porto e também de Lisboa. Estamos relativamente próximos do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia em Braga. Inclusivamente estão presentes aqui no IPARC outros parceiros científicos, como seja o caso do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, com o qual participamos em alguns projetos. Em Coimbra está também presente uma entidade com bastante relevância ao nível da incubação de empresas, como sendo o Instituto Pedro Nunes, e, portanto, esses foram todos fatores que, conjugados com a disponibilidade de uma área com a dimensão que nós precisávamos, que ocupamos um lote com 33 mil metros quadrados aqui no IPARC, acabou por determinar a nossa vinda para Coimbra. Quem são os vossos grandes concorrentes a nível internacional?
Bom, nós concorremos com empresas de diversos tipos, concorremos desde empresas multinacionais, como uma japonesa Tozo, na área dos cerâmicos estruturais, ou na área dos alvos de aço, uma Praxair, ou na área das barreiras térmicas, uma empresa suíça também multinacional, que é a Sulzer-Metco, e depois concorremos também com empresas mais pequenas, que têm perfis mais semelhantes ao nosso, e que são empresas que também são relativamente jovens e que, portanto, estão também a dar os seus primeiros passos no mercado. O facto da Inovnano ser uma empresa portuguesa, portanto, normalmente não se relaciona Portugal com tecnologia, é um obstáculo no mercado? Não, do ponto de vista da credibilidade dos produtos e da tecnologia, não é de todo um obstáculo. Nós temos depois uma grande vantagem, que é o facto de fazermos parte de um grupo industrial com tradição e credibilidade na gestão das operações e em relações de longo prazo com clientes de grande relevo, com multinacionais inclusivamente, e que, portanto, que é um fator que serve um pouco como tranquilizante ou tranquilizador dos nossos clientes quanto à nossa capacidade, numa área tão nova e numa instalação nova, de podermos ter um nível de fiabilidade, de reprodutibilidade do produto, etc., que é necessário a uma relação industrial de longo prazo. Não será por acaso que o diretor comercial é inglês e trabalha a partir de Inglaterra? O diretor comercial, de facto, não está cá residente. Ele, neste momento, anda um pouco por todo o mundo, o que, no fundo, espelha a dispersão geográfica que têm os nossos clientes. Nós pretendemos, a breve prazo, vir também a ter uma representação comercial nos Estados Unidos e outra na Alemanha, antecedendo aquele objetivo que eu há pouco referi, de poder vir a dispor de uma infraestrutura produtiva também nessas geografias. Portanto, pretendemos ter uma organização, em termos da rede comercial, que permita uma cobertura geográfica em linha com as oportunidades de mercado. O André Albuquerque é também presidente da APEC, da Associação de Empresas Químicas. Qual tem sido a evolução do setor nos últimos anos? Está a sofrer com a crise? Bom, o setor, evidentemente, que sente a crise, sobretudo aquelas empresas que não foram capazes de implementar melhorias de competitividade ao nível dos seus processos, ao nível da sua estrutura de custos, que lhes permita continuar a ter um nível de competitividade mundial que lhes permita encarar o futuro com menor pessimismo ou com maior otimismo. Em Portugal, nós temos algumas empresas que efetivamente fizeram essa renovação. Temos empresas que competem a nível mundial com grandes multinacionais, temos empresas que são líderes nos seus mercados e, portanto, temos, de facto, um grupo de players com uma presença mundial relevante. Eu penso, todavia, que, do ponto de vista da competitividade da indústria química em Portugal, há algumas oportunidades que ainda não foram aproveitadas, designadamente ao nível do desenvolvimento de determinadas infraestruturas. O que é que falta? Portugal é um país com uma fantástica rede rodoviária, tem uma rede ferroviária não tão boa e uma interligação com a rede portuária também que contempla algumas deficiências. Por outro lado, temos uma dispersão em termos dos principais polos químicos no país que introduz algumas ineficiências. Temos um polo petroquímico a norte, em Matosinhos, com a refinaria da Petrogal, ou da Galp, se quiser. Temos o polo químico de Estarreja e depois temos também um polo em Sines. Estes polos não estão integrados e, portanto, há efetivamente aqui melhorias que poderiam ter um impacto multiplicativo em termos da nossa capacidade competitiva a nível mundial, que seria muito importante e que, inclusivamente, teria também o benefício de poder ajudar a capturar algum investimento direto estrangeiro
que acaba por vezes por não se vir a implementar em Portugal, não porque as empresas com quem tem que interagir não sejam competitivas, mas porque a operação logística acaba por não ser tão eficiente como em outras geografias de grandes polos químicos integrados. O setor é altamente exportador. O setor é altamente exportador. O setor normalmente aparece, em termos de ranking das exportações, em terceiro lugar, atrás do material de transporte, fundamentalmente a Auto-Europa. É de prever que surjam outras empresas na área dos nanomateriais? Para já a Inovnan vai ser a única no mercado? Nós esperamos que sim, mas sobretudo ao nível da aplicação. Isto é, dentro da nanotecnologia, compreende-se quer a produção e a caracterização de nanomateriais e o seu próprio desenvolvimento, quer a sua aplicação. Portanto, nós esperamos que em Portugal que se comece, enfim, já há alguma utilização, já há indústrias que fabricam produtos, que até são produtos mais ou menos comoditizados, mas que utilizam nanomateriais como forma de ter propriedades diferentes, como seja, por exemplo, tintas. Há empresas a fazerem desenvolvimentos em Portugal nessa área e esperamos que, com uma infraestrutura em que o país investiu significativamente e que continua a investir ano após ano, que é o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, que é uma iniciativa conjunta do governo português e do governo espanhol, se possa também criar esta ligação à indústria e contribuir para a disseminação da nanotecnologia como forma de fortalecer o tecido empresarial português através quer do lançamento de novos produtos fruto da utilização de nanomateriais, quer da melhoria das propriedades que os produtos existentes hoje têm. Quer dizer que o mercado nacional neste momento ainda é muito pequeno, há poucas empresas portuguesas a fazer uso dos nanomateriais? Sim, é verdade. Pensamos que há aqui, de facto, potencial também de crescimento, sim, sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um gosto. Foi a entrevista com o André Albuquerque, presidente executivo da Inovnan. Fazemos agora uma pequena pausa. Até já.